Fala galera, vamos aí para mais um encontro, mais um bloco, mais uma revolta. Tem revolta, hein? Tem revolta. Então, estamos aí nesse bloco 12. Vai ter mais uma revoltinha, bloco 13 aí fecha a conta de revoltas nativistas. Ô louco, meu irmão. Revolta de Vila Rica é uma revolta que é enquadrada como uma das grandes revoltas nativistas. Primeiro porque é considerada uma revolta que se relaciona diretamente com a mineração. E é uma revolta muito famosa, muito documentada, uma revolta ligada hoje à cidade de Ouro Preto, Vila Rica de Ouro Preto, que hoje, resumido, Ouro Preto. Visitei há pouco tempo, lugar maneiro, lugar interessante. Você tem os locais que a revolta aconteceu. E essa cidade, ela foi o palco da revolta de Vila Rica, obviamente, foi o palco onde Filipe dos Santos vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser enforcado, esquartejado de maneira muito violenta lá pelo Conde Assumar. Então vamos lá, vamos desenvolver algumas coisas. Primeiro, que vamos retomar o pensamento do entendimento de que com a mineração, com a descoberta de ouro, você tem que aumentar o controle fiscal, porque afinal é o ouro, e você vai criar medidas tributárias para poder arrecadar em cima dessa produção aurífera, dessa extração de ouro. E aí, vale a pena destacar que, por exemplo, a profissão de ourives, que é uma profissão de fabricação de joias, ela vai ser proibida na região. Então, olha a preocupação portuguesa a ponto de você proibir uma atividade manufatureira, que é o ourives, para evitar o contrabando. Então, eu cito essa coisa do ourives, eu não citei na aula de mineração, estou citando aqui agora, para você visualizar que Portugal aumentou um controle rigoroso de fiscalização e que, dentre essas medidas fiscais e tributárias, eu trouxe, né, também a ideia das casas de fundição. Uma coisa que estava até também no slide anterior, antes que eu esqueça, é que até a ligação por estradas entre a Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, você tinha algumas restrições. Por quê? Porque você não queria abrir canais que pudessem favorecer o contrabando de ouro. Então você buscava focar onde? Vou até botar a imagem na estrada real. Por quê? Para você canalizar essa exploração aurífera, essa saída de ouro para o Rio de Janeiro, e assim você ter postos de controle em que você verificaria essa fiscalização. O direito de entrada, o direito de produtos secos e molhados, o fato da criação de uma casa de fundição que tem como objetivo quintar o ouro, selar esse ouro. O que é quintar? Tirar 20%. Vai selar esse ouro com selo real, vai criar o documento de que o ouro foi quintado, ou seja, que ele está autorizado a ser comercializado. Você proíbe o comércio de ouro em pepita ou pó, de maneira bruta. Você estabelece que tem que direcionar para o ouro ligado ao que é produzido aqui na casa de fundição. Então, esse ouro passa pela casa de fundição autorizado, só pode vender assim. O ouro que tiver em forma bruta, ele tem que ser trazido para cá. Então, você cria ferramenta para obrigar os exploradores, os mineradores, a levar esse ouro para a casa de fundição. Essa foi a determinação de Portugal e que o Conde Assumar falou: olha só, nós vamos instalar a casa de fundição em Ouro Preto e a mineração vai ter que passar pela casa de fundição para poder legalizar esse ouro e esse ouro poder ser vendido. Isso incomoda muita gente, vai incomodar o contratador Pascoal da Silva Oliveira, que era um cara que tinha muitos escravizados, que produzia ouro em grande quantidade, vai incomodar mineradores individuais, como o tropeiro Filipe dos Santos, que vai ser um cara que vai estar incomodado com isso, e ele vai estar de frente da rebelião, o Testa de Ferro, mas eu tenho uma figura do Pascoal da Silva que está ali também confabulando, que está querendo que a casa de fundição caia, mas é engraçado que por ele ser poderoso não vai dar em nada, vai chegar nesse ponto. Então, você tem uma casa de fundição que estava para ser fundada, né? O Conde Assumar, na época, ele até pede para Portugal, uma coisa que vale a pena destacar, é montar uma tropa de dragões, que é uma tropa de forças leais ao governo, leais ao governador do Conde Assumar, da capitania do Conde Assumar, e aí você tem uma tropa de dragões que vem para poder combater qualquer tipo de movimento de sedição que pudesse ameaçar
a instauração dessa medida tributária. E aí você, na passagem do dia 28 para o dia 29, aproveitando o dia de São Pedro, os mineradores, sob a liderança prática do Filipe dos Santos, vão atacar a cidade de Ouro Preto e vão tomar a cidade, que na época era chamada de Vila Rica, né? Então, para fazer a pequena correção. Então, você tem Vila Rica sendo atacada, tomada, e dentre os princípios que esses caras queriam fazer era matar o ouvidor, expulsar o conde Assumar, anular cobrança de impostos que houvesse, reduzir custas judiciais e salários de foros, acabar com o monopólio do gado, do sal, aguardente e fumo, acabar com a casa de fundição, impedir a instauração da casa de fundição. Então você tinha medidas para melhorar a vida desses caras, no sentido geral. A revolta de Filipe dos Santos ela tem como estopim essa casa de fundição, essa ideia da casa de fundição se instaurar lá em Vila Rica. E o conde Assumar, né, consegue reorganizar suas forças, junta 1.500 homens, os seus dragões, e após 2 semanas de combate, ele consegue recuperar o domínio sobre Vila Rica. Essa recuperação vai ser feita com muita violência, vai ser feita a partir de uma atuação muito violenta. O Filipe dos Santos vai ser pego, vai ser preso, o Pascoal da Silva vai conseguir se isentar dessa rebelião, se isentar da culpa, mesmo tendo relatos no contexto da revolta, mas quem vai ficar com o problema, quem vai ser responsabilizado vai ser o Filipe dos Santos. Não à toa se chama também Revolta de Filipe dos Santos, e o Filipe dos Santos vai sofrer uma severa pena. E aí o conde Assumar, que estava na imagem anterior, vai julgar o Filipe dos Santos de maneira arbitrária. Tem essa imagem do julgamento de Filipe dos Santos. O conde Assumar faz um julgamento sumário. É até uma história engraçada, porque Portugal, na época, não gostou de como o julgamento foi conduzido. E o conde Assumar foi convidado a voltar para Portugal e teve que prestar esclarecimento, porque Portugal falou, cara, você foi muito violento. Isso pode criar um senso na sociedade colonial de que Portugal é extremamente violento. E, a partir do momento que o colono entende que não existe um senso de justiça, de direito de defesa, ele fala assim, não tenho nada a perder. Então, vamos pro pau. E assim, Portugal temia que isso pudesse generalizar uma violência, uma ideia de que, olha, a metrópole nos trata como bicho. Então, quando o Filipe dos Santos ele é julgado sumariamente, condenado, executado, enforcado, esquartejado, Portugal fala, epa, o processo não respeitou o rito de defesa. Eu estou falando isso porque você, estudante, quando ouviu falar da Inconfidência Mineira, eu tive a prisão dos Inconfidentes em 1789, mas a execução do Tiradentes foi em 1792. Eu tive um processo que se arrastou por 3 anos. A galera ficou presa na cadeia velha, na cidade do Rio de Janeiro. Então, quero que você entenda que o rito de julgamento, muitas das vezes, demora 1 ano, 2. Você teve a revolta de Beckman, que a galera foi executada em 1685, a revolta de 84. Então, eu tenho alguns ritos que, se não respeitar, os colonos podem dar a entender que, olha, a metrópole nos trata que nem bicho, então vamos se rebelar de maneira geral. E aí o conde Assumar, ele volta para Portugal nesse sentido, né, de ter que prestar esclarecimento. E aí você tem o Filipe dos Santos, de novo, enforcado, esquartejado, humilhado de todas as formas. O Pascoal da Silva, com outros, não sofreu retaliação. Tem como consequência, obviamente, algumas mudanças. A capitania de São Paulo e Minas, que era uma única capitania, já separada do Rio de Janeiro, tem uma nova separação. Agora é capitania de São Paulo, capitania de Minas Gerais do Ouro e capitania do Rio de Janeiro. Então você tem as 3 capitanias. É engraçado que eu tive Guiados em Boabas, que era uma coisa só. Aí virou 2. E agora viraram 3. A capitania de São Paulo e Minas do Ouro se dividiu e agora eu tenho capitania de São Paulo, capitania de Minas do Ouro, para facilitar e melhorar ainda mais o controle sobre Minas. E por fim, para a gente fechar o vídeo, a gente pode dizer também que as casas de fundição se instalaram 5 anos depois. Então, acabou que a revolta de Filipe dos Santos foi inócua, não deu em nada, porque depois a casa de fundição foi instalada. Beleza? Tranquilo? É isso. Daqui a pouquinho a gente tem a revolta Terço Velho, e aí a gente fecha, finalmente, essa aula de revoltas antivistas. Valeu!